E aí pessoal, beleza? Eita aqui. E no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, a gente vai trazer um conteúdo bem legal aqui. Novamente, como mencionei, eu vou começar a explorar mais o conteúdo de ciência de dados, porque é a área que eu tô me aprofundando e eu amo de coração. Hoje a gente vai trazer uma ferramenta sensacional, que é o iData Profiling. Simplesmente quando a gente inicia com os nossos dados, fazendo a análise exploratória de dados, é justamente a parte do nosso projeto onde que a gente vai começar a explorar os dados, verificar que tipo de dados a gente tem, se existem dados faltantes, dados duplicados, a gente começa a criar hipóteses, ver relações, entre outros. Então a gente vai começar a realmente ver uma exploração, ver um pouco dos dados ali, aí tentar entender quais hipóteses a gente pode criar. E essa ferramenta é sensacional, porque com algumas linhas de códigos a gente tem um relatório sensacional pelo iData Profiling, porque ali a gente vai conseguir ver as correlações, a gente vai ver dados faltantes, duplicatas, a gente já vai ter até algumas visualizações do dados, para a gente ter essa primeira visão, para depois a gente continuar explorando e levantar ainda mais hipóteses. Bem, mas antes da gente partir para o vídeo, não se esqueça de dar aquela força aqui no canal, porque aqui no iTech você vai encontrar vários, mas vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Bem, então agora chega de enrolação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. E pronto, pessoal, para a gente começar aqui, como eu sempre falo, a gente começa pela documentação, cara. Recomendo muito vocês darem uma lida, a documentação é realmente bem legal e é normalmente por onde eu baseio os vídeos também, pessoal. Aqui é onde que vai estar documentado todo o uso do pessoal que realmente criou a biblioteca. Então eu não vou tirar essas coisas aqui do nada não, são da documentação, cara. A gente consegue ter uma prévia aqui, ó, em welcome, de como que o relatório é gerado e, cara, é realmente sensacional. A gente vai ver isso aqui na prática, mas qualquer dúvida, consulte a documentação, principalmente porque a gente vai ver algo assim mais básico, tá joia, pessoal? Pessoal, e obviamente, pessoal, a gente vai trabalhar com dados. O que eu selecionei aqui foi um projeto semelhante que eu fiz no meu curso de pós-graduação, cara, uma atividade que tinha, e a gente trabalhou com o censo escolar, então eu vou trabalhar com ele também. No caso, isso aqui está disponível para vocês acessarem também, vou deixar o link na descrição, caso você queira trabalhar com esse conjunto de dados também. Eu vou estar fazendo aqui a instalação dele, vamos aguardar um momento. O download já foi iniciado, vocês podem ver aqui, está sendo feito o download e é realmente uma base muito grande. Vocês não têm noção, é uma grande quantidade de dados. Eu não vou trabalhar com todos aqui também não. Aqui ó, microdado censo escolar. Eu já tenho ele no meu Drive, porque eu vou estar utilizando o Google Colab, mas eu vou mostrar aqui para vocês o processo também. A gente vai vir aqui no Windows 11, a gente vai vir aqui em descompactar, no caso extrair tudo, vamos selecionar o local. Isso aí vai variar de sistema para sistema. Como vocês podem ver, são 204 megas, cara, é realmente uma base muito grande. Aqui está exportado, com os micros dados, aqui tem anexos, os dados em si, que a gente vai ter o suplemento de cursos técnicos, os micros dados da, da ID básica, cara, de 2023. E eu sempre recomendo que quando a gente, mesmo antes da gente começar a explorar os dados, é ver com o que, que a gente vai trabalhar, né, pessoal? Por isso que eu já estou abrindo aqui para a gente dar uma pré-visualizada. Além disso, opa, perdão que eu perdi a pasta aqui. Além disso, se a gente consultar aqui em anexos, a gente vai ter o dicionário de dados. Cara, isso aqui é muito importante para a gente entender o que cada coluna significa, cara. Não adianta a gente querer explorar os dados e querer gerar um monte de gráficos se a gente não saber o que, que a gente está realizando, pessoal. O que, que aquele dado representa. Esperar um momento, porque realmente é um grande conjunto de dados aqui, pessoal. Aqui, pessoal, eu tive alguns problemas para estar abrindo ele no meu aplicativo, cara. Eu tive alguns problemas para estar abrindo a base de dados em si, cara, porque ela é muito grande, vocês não têm noção da quantidade de dados que está implementada aqui. Mas o dicionário em si, eu consegui abrir aqui para vocês terem uma noção. São 400, se eu não me engano, 400 colunas de dados, cara. É realmente muita informação coletada nesse censo aqui, cara, que a gente pode ter uma noção. Eu abri no bloco de notas para a gente verificar, mas a gente vai ver isso aqui no... E pronto, pessoal, consegui abrir aqui o nosso dicionário de dados. Entretanto, eu tive alguns problemas para abrir os micros dados, cara. Olha só, agora ele conseguiu abrir, cara, mas é muita coluna, realmente. Se a gente checar aqui no nosso dicionário, cara, para a gente ter noção, são 458 colunas, cara.
Isso aqui é muita informação mesmo, cara. E obviamente eu não vou explorar todos esses dados aqui não. Eu selecionei alguns e é com isso que eu vou trabalhar. Vou estar mostrando aí para vocês daí no próprio Google Colab aqui, tá joia, pessoal? Vou estar trabalhando com o Google Colab e vou deixar compartilhado para vocês estarem trabalhando com ele também, beleza? A única coisa que vai mudar vai ser o caminho do arquivo de vocês, beleza? A gente vai estar iniciando aqui a instalação, como vocês podem ver aqui. Se a gente vir aqui em Get Start, a instalação é bem simples, pessoal. A gente vem aqui em Installation, vocês podem ver. A gente pode ver aqui que a instalação é realmente bem básica, um pip install convencional. Aqui no caso, a gente coloca o ponto de exclamação para estar fazendo a instalação. Vamos apagar isso aqui, vamos aguardar um momentinho. Já vou aproveitar aqui e fazer as importações. A gente vai dar aqui um import no pandas SPD e a gente também vai dar o import from iData profiling import profile report. Esse aí mesmo. São essas importações que a gente vai estar fazendo. Beleza, pessoal? Aqui em dados, deixa eu selecionar. Eu vou colocar realmente o nome de dados, dados censo. E eu vou estar recebendo. Aqui eu vou estar daí selecionando o meu conjunto de dados, que no caso, como eu falei, faz parte do meu curso de pós-graduação. Deixa eu voltar aqui, dados, microdados, ED básica, esse aqui mesmo. Copy path, vou colocar aqui. Isso aqui a gente não vai trabalhar mais, pronto, dessa maneira aqui, os dados do meu censo, e a gente vai rodar isso aqui. Agora a gente vai chamar o nosso data frame, dados, censo. A gente vai fazer o seguinte, ele vai receber o pd.read, que é o pandas, que a gente colocou uma nomenclatura mais bonita para ele, e a gente vai colocar a CSV. A gente vai ter alguns parâmetros aqui, que no caso vai ser o nome do nosso arquivo, o caminho do nosso arquivo, o separador. A gente tem alguns parâmetros. Aqui no nosso caminho, a gente vai colocar dado censo. Dado censo. E de separador, se você checar, você vai perceber que é o ponto e vírgula. Tá, joia, pessoal? E obviamente são muitos dados, então a gente não vai trabalhar com todos. Eu já deixei aqui armazenado, use o meu bloco de notas, quais colunas que a gente vai estar utilizando. Por exemplo, o coentidade, que seria o nome da entidade. Se você consultar aqui o dicionário de dados, você vai descobrir o que significa cada um deles. É isso, exatamente. Aqui no cabeçalho. Aqui no coentidade seria o código da entidade, né? Região, nananã. Quantidade, o código da escola, a gente vai ter dependência, a dependência administrativa, se ela é federal, estadual, municipal, privada. Então é recomendado sempre que a gente vai trabalhar com dados, como eu falei, é verificar do que se trata. Depois disso, vamos voltar aqui para o Google Colab. A gente fez isso aqui, vamos estar rodando. Perdão, ele encontrou um erro aqui. É um problema relacionado ao encoding. Aqui com o TF8 ele não conseguiu, então a gente vai especificar que é o que o encoding vai ser latim. Dessa maneira ele vai estar funcionando, pessoal. Vamos aguardar um pouco e prontinho. Agora vamos fazer uma verificação data frame, dados, censo, para a gente verificar como que está esse nosso data frame. Como vocês podem ver, o número da região, o número do município, o número da entidade, o TP dependência, TP localização, TP situação de funcionamento. Mas o que são esses números? Como mencionei, está aqui no dicionário. Ó. Opa, perdão, aqui são os dados, deixa eu fechar isso aqui. Se a gente checar aqui, o TP dependência ele pode ser 1, 2, 3 ou 4, sendo um federal, o segundo estadual e o terceiro municipal, enquanto o quarto a privada.
E a privada, daí ela pode ser particular, comunitária, confessional. Cara, é realmente uma base muito legal para a gente estar estudando. E são muitos dados, como a gente pode perceber aqui, pessoal. São 277 mil linhas, cara. Pronto. E aqui a gente vai estar iniciando a nossa exploração, pessoal. A gente vai estar colocando o nome da nossa variável de profile. Opa, perdão, profile. E daí a gente vai receber o que? Profile, report, o nome do nosso data frame, que seriam data frame dado censo, e o title, que seria o nosso título, que a gente vai estar colocando aqui de como que a gente, exploração de dados. Exploração de dados do censo do censo 2023. Pronto, dessa maneira aqui. E pronto, agora a gente vai chamar o profile aqui para estar gerando o nosso relatório. A gente pode estar transformando isso aqui num HTML também, mas a gente não vai focar tanto nisso hoje. Vamos aguardar um pouquinho, que esse é um processo um pouco mais lento. Vou até tirar um pouco o zoom aqui. Pronto, pessoal, tá gerado aqui o nosso relatório. A gente em alertas aqui, como mencionei, a gente pode perceber algumas notificações, por exemplo, como correlações altas, que existem dados que não estão balanceados, dados faltantes, e aqui também que tem valores únicos. Com poucas linhas de código, a gente já conseguiu perceber muitas coisas importantes. E a gente começa a levantar hipóteses. Por que existe uma correlação alta entre a coentidade e o número da região? Por que existe uma correlação alta entre a água potável e a situação de funcionamento? Isso talvez seria algo lógico, porque se a gente checar aqui, o que ele seria? Seria se a escola, se a entidade está em atividade paralisada ou extinta. E por que existe essa correlação tão alta? Como a gente vai perceber depois, vai ter uma grande parte de dados faltantes, como vocês viram aqui também no nosso reporte, que são justamente os dados das escolas inativas, que são aqui, ó, na mediação ED, 17% de dados faltantes. Mesma coisa com energia inexistente, esgoto inexistente, porque são escolas que foram inativadas, que estão extintas ou estão paralisadas, cara. Então, é um ponto importante e por isso que vai ter dados faltantes e a correlação assim vai ser tão alta também. A gente vai ver aqui um pouco mais no overview, a gente pode ver o número de variáveis, o número de observações, a quantidade de dados, né, de linhas, a quantidade de dados faltantes, cara, que é bem alto, são 8% 8% de dados faltantes. A gente pode ver aqui que o valor em memória é bem alto, e a gente consegue ver aqui um pouco das variáveis. Por exemplo, o número da região, que são dados distintos, dados faltantes, a gente consegue ver por coluna os dados que são faltantes, os principais conjuntos. Por exemplo, a gente consegue ver aqui que a maioria das instituições se concentram no Nordeste, Sudeste, e depois vem o Sul e o Norte, e depois, por último, o Centro-Oeste. Se a gente selecionar, por exemplo, a coluna aqui de água potável, a gente vai estar vendo aqui o que seria representa esse 1. Seria onde tem água potável e o 0 onde não tem. Então, existem muitas instituições que não têm água potável, só que aqui também tem dados faltantes, como a gente mencionou. Então, olha só, eles estão imbalanceados. A gente vai ver também aqui o hotmap, pessoal, que no caso aqui é do modo geral, né? Que são com as correlações, olha só, que é bem interessante esse hotmap, que ele mostra quanto mais alto a correlação, mais próximo de 1, isso é uma correlação alta. Mas no caso, um ponto importante, caso você esteja iniciando no mundo da ciência de dados, que correlação, mesmo que seja alta, mesmo que seja negativa ou positiva, não implica causalidade. Esses dados aqui, como a gente pode perceber, que o entidade com a situação de funcionamento, eles têm uma correlação bem alta, mas não significa que a situação de funcionamento vai implicar na água inexistente, tá entendendo, pessoal? Não quer dizer que ela vai causar isso, que se a gente pesquisar aí
no Google, tem bastante gráficos que mostram correlações bem loucas. Por exemplo, a quantidade de pessoas que nascem com o nome de Maria e a quantidade de pessoas que morrem. Então a gente vê que o número de quantidade de pessoas que nasceram com o nome Maria aumentou e a quantidade de pessoas que morreram, durante o ano aumentou também. Apesar de ter uma correlação forte, não quer dizer que se uma pessoa nascer com o nome de Maria, ela vai causar a morte de alguém, tá entendendo, pessoal? E aqui, lógico, os dados não foram tratados. Eu depois vou mostrar a minha análise que eu fiz com esses dados tratados aqui, para a gente ter essa noção aqui também. Beleza, pessoal? Aqui a gente pode ver um pouco dos dados faltantes. A gente pode ver aqui também uma tabela mostrando esses valores e um pouco disso que a gente vai explorando aqui. A gente consegue explorar cada uma dessas colunas. Por exemplo, acesso de acessibilidade inexistente, ou seja, onde não existe acessibilidade. Onde o valor tiver 1, quer dizer que não existe acessibilidade. É um valor alto, pessoal, se a gente perceber. Mas também aqui, ó, dados faltantes. Então a gente tem que tratar isso. Aqui a gente pode ver mais detalhes. A gente pode ver aqui, ó, valores únicos. A gente pode perceber as diferentes categorias, as categorias que a gente tem nessa coluna. Aqui a gente tem 3, né, que seria o 0, que seriam as entidades que têm acessibilidade, 1, que seriam entidades sem acessibilidade, e o missing, que seriam valores ausentes, né, pessoal. E a gente consegue ver dados aqui bem legais, olha só, 31% das instituições não têm acessibilidade com base na data do censo de 2023. Então, cara, a gente consegue ver as palavras aqui, os caracteres também. Cara, é sensacional, olha só, com poucas linhas de código a gente já tem tudo isso aqui. Uma reprodução, aqui foi quando iniciou a duração para realizar ela, e cara, foi muito rápido para estar analisando. A gente consegue analisar a coluna aqui, ó. Em mediação, aqui é a mediação EAD, da quantidade de instituições que permitem o EAD ou não. E cara, e por assim vai, pessoal, realmente muito legal, eu gostei bastante dessa biblioteca, e dá para se explorar muitos dados por aqui, pessoal. Além disso, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês a minha análise completa, só um momento aqui. Essa aqui foi a análise que eu fiz um pouco, no caso eu foquei na questão da acessibilidade aqui, pessoal, que era a atividade da minha pós-graduação. Deixa eu rodar tudo aqui para vocês verem. Tá conectando e vamos rodar todas essas células. Aqui no caso eu foquei na questão da acessibilidade. Não só isso, né, iniciei, explorando um pouco dos dados em si, e eu não utilizei o iData Profiling, pessoal, utilizei uma outra biblioteca aqui, se vocês gostarem eu posso trazer ela também, que no caso seria o SweetVis, cara, que também é bem legal, mas eu não vou focar tanto nisso nesse momento, tá joia, pessoal? Porque a gente já viu um pouco dos dados. Só vou mostrar um pouco para vocês o que eu fiz antes da geração daquele relatório em si, que foi justamente fazer o tratamento dos dados. Aqui é o mesmo processo, só que aqui eu criei uma variável com as colunas que eu ia utilizar, e aqui eu coloquei o low memory, porque estava dando um problema por ser um conjunto grande na hora que eu estava tentando executar, ele não funcionava. Com o low memory false, ele não vai dividir em partes para tratar o dado, ele vai gastar mais memória para tentar fazer tudo de uma vez. Tá joia? Esse é um argumento bem legal que eu desconhecia no Pandas. Vamos aguardar um pouco. Aqui eu inicio, deixa eu tirar um pouco o zoom. Eu inicio vendo, dando um dataframe.ifo para ver do que a gente está se tratando. Aqui a gente já consegue ver que tem dados ausentes, a gente consegue ver os tipos dos valores, como lá também, só que lá tem de uma maneira visual bem mais interessante. Aqui eu verifiquei dados nulos, vazio, e aqui depois eu trato isso aqui, ó. Eu retiro as duplicatas, excluo tudo, como vocês podem perceber aqui, ó. Aqui uma nota que eu deixei que e os dados faltantes são justamente das instituições paralisadas ou extintas. Como a gente pode perceber aqui, tem uma grande quantidade de instituições extintas e paralisadas. Depois disso, depois desse tratamento de fazer a exclusão, aí eu gerei depois mais um gráfico para ver, agrupar os dados por dependência. Daí a gente pode perceber que a grande maioria é municipal das instituições, o que faz sentido.
A gente vai ter a maioria das instituições do município, uma vez ou outra, uma do estado no município e privadas também. E depois eu gerei um relatório aqui do Sweet Fees, que é semelhante ao Data Profiling, só que com alguns diferenciais. E depois eu me aprofundei um pouco mais, mostrando aqui, ó, que as instituições sem acessibilidade, as com a maior acessibilidade inexistente são as instituições municipais, como a gente pode perceber. Também é a grande maioria de instituições, certo, pessoal? Mas também a privada também existe um grande número. E na privada daí pode se enquadrar alguns tipos de instituições como mencionado. Não são só as particulares, mas também a comunitária, a confessional e a filantrópica. Então foi isso, pessoal. Além de mostrar um pouco do iData Profiling, fizemos um pouco da nossa análise exploratória nesse conjunto de dados também. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, a gente pode fazer uma análise mais aprofundada nesse conjunto de dados. E não só isso, mostrar outras ferramentas para fazer exploração também, como o SweetVis que eu mencionei. Bem, então foi isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixe aí nos comentários. Sempre vou estar tentando responder de forma mais rápida possível, tá joia? Além disso, sempre estou aberto a sugestões, principalmente indicações de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal também. Então foi isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.